Olá a todos. Seu João Nezim é um morador antigo de Gameleira, Pernambuco. Mora num sítio herdado de seus pais. Ali nasceu, cresceu e constituiu família. Um verdadeiro homem da roça. O conheci quando estive de passagem por aquelas bandas. Meu nome? Bom, meu nome não importa, pois essa história é sobre João Nezim e suas contações de causos. Naquela cidade tão pacata, em meados dos anos 70, nada de muito interessante acontecia nas noites. O forte era se reunir entre família e vizinhos e contar histórias, causos e lendas. E seu João Nezim era um exímio contador de causos. Segundo ele, alguns ele havia vivido. Jurava de pé junto que era tudo verdade. Era pequenininho e marrento. Ficava esbravejando se alguém duvidasse de suas histórias cabeludas. Com pouco tempo ali, naquela cidadezinha, eu já estava habituado a ir todas as noites para o sítio dele para tomar um bom café feito ao fogão de lenha e ouvir seus causos. Uma das histórias que mais me marcou, e no fim desse relato vocês entenderão o porquê, eu compartilharei agora com vocês. Segundo seu João Nezim, quando era mais jovem, gostava de uma moça muito bonita, filha de fazendeiro, mas ela nunca percebeu seu interesse, e mesmo que percebesse, jamais daria ousadia para o empregado pobre, e seu pai também não aprovaria nada entre eles. Então ele carregou consigo aquele amor retraído, e para piorar sua situação, um primo seu veio passar uns tempos na casa de seus pais. Primo bonito, estudado, se vestia bem. Logo os pais de João Nezim indicaram o rapaz para o tal fazendeiro, dizendo que seria bom ter um rapaz estudado para ajudar em algumas questões da fazenda. Pronto, João Nezim lascou-se. O rapaz foi trabalhar na mesma fazenda onde ele era apenas um peão desqualificado. A filha do fazendeiro, quando bateu o olho naquele moço bonito, logo se derreteu de amores. No começo, seu primo e a tal moça se encontravam escondidos, mas depois de um flagrante do fazendeiro, oficializaram o namoro. O desespero de João Nezim crescia, pois via que cada dia mais estava perdendo sua amada, que, segundo palavras de sua própria boca, seu primo era um mequetrefe, filho de uma égua rampeira, infeliz da Costa Oca. Eu ouvi esses termos e não me aguentava de rir. João Nezim disse que ficou dias quebrando cabeça pensando numa maneira de separar o casalzinho. Mas tudo o que pensava não dava certo. Então um amigo seu lhe deu uma dica de procurar uma feiticeira. Ele não pensou duas vezes, pois queria sua amada a qualquer custo. Ele foi nessa tal mulher e lhe contou tudo o que estava acontecendo e o que queria que ela fizesse por ele. Segundo João Nezim, a feiticeira topou, mas cobrou um preço alto, metade das terras que ele herdaria de seus pais quando os mesmos viessem a falecer. João Nezim fez negócio com a feiticeira e lhe perguntou como ela faria para separar o casal. Ela só mandou que ele aguardasse. João Nezim contava que voltou para casa pulando de alegria e satisfação. Os dias foram passando e nada dele ver os resultados. E cada vez mais o namoro de seu primo e a moça ia ficando mais sério. Então ele voltou na feiticeira e cobrou o resultado. Ela disse que havia tentado de tudo, mas não tinha conseguido. João Nezim, que tinha uma boca suja da gota, xingou todos os nomes feios que vieram à sua cabeça. A feiticeira, vendo aquilo, lhe disse: "Homem, rapaz, se você quer tanto separar esse casal, por que você mesmo não invoca o bicho e faz o serviço?" Ele ficou espantado na hora, mas pensando bem, seria uma alternativa. Então ele lhe perguntou como poderia fazer isso, e ela, como uma boa feiticeira, lhe ensinou tudo certinho. João Nezim disse que foi para casa, se trancou em seu quarto e leu umas rezas que ela lhe mandou ler em voz alta. Mas tinha pouca leitura,
Muitas palavras não sabia pronunciar, e ele dizia que foi por causa disso que o tiro saiu pela culatra. Segundo ele, estava lá tentando ler aquelas palavras difíceis e pensando que se tornaria um rapaz mais bonito, inteligente e que com isso conseguiria seduzir a moça. Mas ao invés disso, as telhas de sua casa velha começaram a tremer. Começou uma ventania forte lá fora. As luzes do candeeiro se apagaram e ele começou a sentir dores fortes. Percebeu que seu corpo havia se enchido de pelos. Seus dentes e unhas estavam enormes. Entrou em desespero e desmaiou. Todos ali ouvindo isso racharam de rir, inclusive eu. E ele, bravo, dizia que era fato verídico e pedia silêncio. E continuou contando que no dia seguinte acordou com o corpo todo dolorido e marcado, mas não se lembrava do que tinha acontecido. Correu na casa da feiticeira perguntando o que ela tinha feito, e ela debochou dele e disse que não tinha feito nada, mas ele sim, tinha invocado o Cramunhão e agora, transformado em um cão do inferno, poderia fazer o que quisesse. João Nezinho disse que ficou assustado, pois queria era ser um rapaz bonito e galanteador, e não um lobisomem catinguento, sarnento e feio feito um burro assustado. Nessa hora rimos muito, e ele continuava contando seriamente. Disse que resolveu dar um susto em seu primo, no intuito dele ir embora da cidade. Aproveitou a época de festas juninas porque os moradores estariam todos envolvidos e ninguém perceberia nada. Então, no segundo dia de festa, seu primo teria ido a essa festa com sua namorada, e João Nezinho ficou em casa fazendo suas rezas. Disse que logo depois não se lembrava mais de nada. O que ele contou a partir daqui lhe foi contado pelo seu próprio primo muitos anos depois por uma carta. Disse que seu primo lhe relatou que eram umas 2 horas da manhã. Saiu da festa e deixou a namorada em casa, e foi caminhando para a casa dos pais de João Nezinho. Era uma noite muito agradável, a lua estava linda, ele vinha assoviando. Foi quando um bicho, até então desconhecido para ele, pulou de cima de uma árvore, caindo em cima dele. Disse que era um bicho seco, de olhos esbugalhados, fedia muito, tinha dentes e unhas enormes e muitos pelos pelo corpo. O rapaz entrou em luta corporal com aquela fera e gritava por socorro, mas todos estavam na festa. A fera mordeu seus braços e suas pernas. O rapaz conseguiu enfiar os dedos nos olhos daquele ser. Foi quando ele deu um uivo muito alto, e a partir disso, o rapaz se certificou que se tratava de um lobisomem. Se arrastando, o rapaz alcançou uma pedra grande e acertou a cabeça do lobisomem várias vezes, fazendo aquilo ficar tonto. O rapaz se levantou com dificuldade e saiu cambaleando, até chegar na porta da igreja. Começou a bater e pedir socorro. Quando olhou para trás, a fera estava se aproximando. Ele disse que antes que a porta da igreja fosse aberta e ele puxado para dentro, ouviu nitidamente a fera dizer: "Fique longe dela ou te matarei." Depois disso, o rapaz não se lembrava mais de nada, pois havia desmaiado. Ficou aos cuidados do padre que o puxou para dentro da igreja. No dia seguinte, João Nezinho disse que acordou todo lascado, a cabeça toda cortada, os olhos doendo, e seu primo também estava todo ferido. Então João Nezinho ficou escondido por um tempo. Seu primo se recuperou e, temendo por sua vida, terminou o namoro com a moça e dias depois foi embora da cidadezinha. Sentiu falta de João Nezinho, mas não esperou para se despedir dele. João Nezinho estava todo feliz com o grande feito, pois em sua cabeça agora a moça seria sua, mas foi surpreendido quando a notícia correu na cidade. A filha do fazendeiro havia se enforcado e havia deixado uma carta de despedida onde dizia que o motivo de se suicidar era porque o grande amor de sua vida havia lhe deixado. Nessa hora, percebi o semblante de João Nezinho mudar. Ele contava com a voz embargada
e os olhos cheios de água. Então fiquei em dúvida se era verdade ou não esse caso que ele estava nos contando. Bom, dias depois eu já estava indo embora dessa cidadezinha. Então fui me despedir de seu João Nezinho, agradecer a sua hospitalidade e todos os momentos bons e engraçados que eu vivi ali com ele contando seus causos. Nos abraçamos e ele me entregou um envelope e disse que eu abrisse só quando estivesse longe dali. E assim eu fiz. Peguei o ônibus e quando já estava longe, resolvi abrir o envelope e fiquei surpreso de ler o que estava escrito. Era uma reza ou prece, invocando coisa ruim. Então, aí tive certeza que essa história de seu João Nezinho era verídica e ele virou mesmo um lobisomem. Sobre a reza, bom, eu queimei e não me arrependo. Boa noite. Bom, gente, essa foi a história de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!